Você já sentiu que a vida está te testando? Como se cada desafio escondesse uma mensagem que você ainda não entendeu. E se eu te dissesse que nada é por acaso, que até a dor tem um propósito? No canal Sabedoria do Buda, descobrimos juntos como confiar na vida, aceitar o que acontece e encontrar paz no meio do caos. Fique comigo, porque o que você vai ouvir agora pode mudar a forma como você vê tudo. O sentido oculto dos desafios da vida. Às vezes, a vida nos coloca em situações que parecem cruéis demais para fazer sentido. É como se o chão desaparecesse debaixo dos nossos pés e tudo o que restasse fosse a incerteza. Nesses momentos, é fácil pensar que o universo está contra nós, que existe alguma força invisível querendo nos punir. Mas e se não for isso? E se a vida apenas estiver nos empurrando para onde precisamos estar, mesmo que o caminho doa? A verdade é que nem sempre a vida fala a língua da lógica. Ela fala a língua da alma. E essa linguagem muitas vezes se manifesta através da dor. A dor é o despertador que toca quando já ignoramos todos os sinais sutis. Ela aparece quando o velho já não serve mais e o novo ainda não nasceu. É desconfortável, mas é nesse desconforto que o despertar começa. Pense em quantas vezes você mudou depois de um momento difícil. Quantas vezes uma perda te ensinou mais sobre amor do que qualquer vitória? Quantas vezes o fim de algo abriu espaço para algo muito maior? A vida tem esse jeito estranho de esconder bênçãos dentro de tempestades. No budismo, acreditamos que nada é aleatório. Cada situação, cada pessoa, cada obstáculo surge como parte do Dharma, o fluxo perfeito e invisível que guia todas as coisas. O que chamamos de acaso é muitas vezes o universo em silêncio, realinhando o nosso caminho. O problema é que, enquanto isso acontece, o ego se desespera. Ele quer entender, controlar, ter garantias. Mas o coração apenas precisa confiar. Talvez neste exato momento algo em sua vida pareça sair do controle. Mas e se for exatamente isso o que precisa acontecer? E se o caos que você teme for o mesmo vento que está empurrando você na direção certa? O sofrimento, quando aceito com consciência, se torna transformação. Ele não vem para destruir, vem para purificar, para limpar o que não é mais seu. Então, da próxima vez que a dor bater à sua porta, em vez de perguntar por que eu, tente perguntar para quê. Essa simples mudança de pergunta abre uma nova percepção. Porque talvez o que a vida quer de você não é resistência, é entrega. É confiança no mistério de estar vivo. Música. O significado do sofrimento no budismo. Todos nós conhecemos a dor, a perda de alguém que amamos, a rejeição, o fracasso, a solidão. Ela é a única experiência verdadeiramente universal. Mas no budismo, o sofrimento não é visto como um castigo, e sim como um mestre. Um mestre silencioso, mas implacável. Ele chega sem pedir permissão e fica até que tenhamos aprendido o que precisamos aprender. O Buda ensinou que a dor é inevitável, mas o sofrimento é opcional. O que isso quer dizer? Que não podemos evitar as experiências difíceis, mas podemos escolher a maneira como nos relacionamos com elas. Resistir ao que é apenas amplia a dor. Aceitar o que é abre o caminho para a libertação. Quando algo nos fere, a primeira reação é apertar o punho e lutar contra. Queremos fugir, negar, apagar. Mas é nesse movimento de resistência que a ferida se aprofunda. O que você resiste persiste, o que você observa com compaixão se dissolve. É como se o sofrimento precisasse ser visto para se transformar. E essa visão, essa consciência, é o primeiro passo para a sabedoria. No budismo existe um ensinamento profundo. Dentro de cada ferida existe uma semente. Uma semente de clareza, de entendimento, de luz. Mas essa semente só germina quando paramos de olhar para a dor como um inimigo. Ela é, na verdade, um espelho. Mostra aquilo que ainda não aceitamos em nós mesmos e nos convida a curar, não a fugir. A mente humana tende a querer apagar o sofrimento, mas o coração desperto o acolhe, porque sabe que cada lágrima contém uma mensagem, cada queda carrega uma lição. O sofrimento é o chão fértil onde nasce a compaixão por si mesmo e pelos outros. Quem atravessa a dor com consciência, atravessa a vida com mais leveza. E talvez, no fim das contas, o verdadeiro sentido do sofrimento não seja nos punir, mas nos lembrar.
nos lembrar de que somos impermanentes, vulneráveis, humanos. E é justamente nesse reconhecimento que nasce a paz. Porque quando paramos de fugir da dor, ela deixa de nos perseguir. O sofrimento não é o fim, é o portal. Um portal que, quando atravessado, nos conduz de volta ao que sempre fomos: pura presença, pura luz, pura consciência. A história do copo sujo, mudando nossa perspectiva sobre o sofrimento. O mestre Zen, certa vez, chamou seu discípulo e colocou diante dele um copo com água turva. "O que você vê aqui?" perguntou o mestre. O discípulo respondeu: "Vejo sujeira, lama, algo impuro." O mestre apenas sorriu e disse: "Agora deixe o copo sobre a mesa. Não toque nele." Minutos se passaram, o discípulo começou a se impacientar. A água permanecia turva, mas aos poucos a lama começou a descer. E o mestre, então, disse em voz calma: "Percebe? Quando você para de agitar a água, ela se torna clara por si só. O mesmo acontece com a mente e com o sofrimento. Quantas vezes você tenta resolver uma dor se debatendo dentro dela, pensando demais, questionando demais, forçando respostas que o tempo ainda não quer te dar? O sofrimento se agita como aquela água. Quanto mais mexemos, mais turvo fica. Mas quando paramos, respiramos e simplesmente permitimos, a mente se acalma e a clareza vem. O sofrimento em si não muda. O que muda é a forma como o vemos. Quando olhamos a vida através da turbulência da mente, tudo parece caótico, injusto, impossível. Mas quando o coração silencia, percebemos que há sabedoria até mesmo no que dói. É como olhar o mesmo copo, mas com outros olhos, os olhos da consciência. Essa parábola nos lembra que a paz não vem de controlar as águas, mas de confiar que no tempo certo tudo se assentará. A vida tem o seu próprio ritmo. E quando aprendemos a observar sem julgar, sem tentar resolver cada emoção, o sofrimento se transforma em aprendizado. A água da mente fica limpa e o que antes parecia lama se revela espelho. Transformação através da dor e do caos. Há momentos em que a vida parece nos arrancar do chão. Tudo que era familiar começa a se desfazer: o trabalho, os relacionamentos, até a fé que tínhamos em nós mesmos. É como se o universo dissesse em silêncio: você já não pode continuar sendo o mesmo. E é aí que a dor chega. Ela não pede licença, ela entra, vira tudo de cabeça para baixo e muda o rumo da nossa história. Mas o budismo nos lembra: a dor não é o inimigo, ela é o mensageiro. Ela vem nos mostrar onde ainda resistimos, o que ainda seguramos com força e onde precisamos aprender a soltar. A vida não nos destrói, ela nos molda. E muitas vezes a transformação exige queimar as antigas formas, os antigos sonhos, as antigas certezas, tudo aquilo que já não vibra com o que estamos nos tornando. Pense no bambu. Durante os primeiros anos de vida, ele não cresce visivelmente. Nada aparece acima da terra. Mas sob o solo, suas raízes se expandem, se entrelaçam, se aprofundam. Enquanto o mundo lá fora duvida, o bambu apenas se prepara. E quando finalmente rompe o solo, ele cresce rápido, firme, resiliente. Sua força vem daquilo que ninguém viu, o tempo em que ficou invisível, fortalecendo-se no silêncio. Assim também é com a alma humana. Há períodos em que a vida parece estagnada, em que nada floresce, em que os esforços parecem inúteis. Mas, espiritualmente, são nesses momentos que mais crescemos. É no silêncio da dor que a sabedoria germina. É na escuridão que a consciência se expande. E é na solidão que aprendemos a ouvir a voz mais importante, a voz interior. O sofrimento é um espelho. Ele nos mostra aquilo que ainda precisa ser curado, não para nos punir, mas para nos libertar. Quando resistimos à dor, ela grita. Quando a escutamos com paciência, ela se transforma em entendimento. E esse entendimento é o início da liberdade. Talvez neste exato momento, a sua vida esteja te pedindo para confiar, mesmo sem garantias. Talvez o caos que você enfrenta não seja o fim de nada, mas o começo de uma nova versão de você. A antiga está se dissolvendo e é natural que doa. Toda mudança real dói, mas há uma beleza profunda nesse processo. Observe o bambu ao vento. Ele se curva, mas não se quebra. Ele dança com a tempestade e, quando o vento passa, continua de pé, ainda mais forte.
Essa é a sabedoria do bambu e essa também pode ser a sua. O caos não é um castigo, é o empurrão da vida nos tirando da zona de conforto e nos conduzindo para um estado mais autêntico. Sem o caos, permaneceríamos adormecidos, presos ao que é pequeno, previsível, seguro. Mas a alma não veio ao mundo para se sentir segura. Ela veio para se expandir. Então, da próxima vez que o chão sumir sob seus pés, não pergunte por que isso está acontecendo comigo. Respire e pergunte: o que a vida está tentando me ensinar através disso? Essa simples mudança de olhar transforma o peso em aprendizado, porque no fim, a dor não destrói, ela refina. Ela quebra o que é falso para revelar o que é verdadeiro. E é nesse ponto de ruptura, nesse instante de vulnerabilidade, que nascemos de novo, mais leves, mais sábios, mais inteiros. O caos como catalisador da mudança, a parábola da borboleta. O ser humano busca conforto. Quer estabilidade, segurança, previsibilidade. Quer sentir que está no controle. Mas a vida não foi feita para caber em nossas certezas. O budismo ensina que o caos não é o inimigo, é o movimento natural do universo, empurrando tudo para o seu lugar. O caos é a respiração da transformação. Há uma antiga história sobre um discípulo que encontrou um casulo pendurado em uma árvore. Dentro dele, uma borboleta lutava para sair. Movido por compaixão, o discípulo pegou uma pequena faca e fez um corte, ajudando-o a sair mais rápido. A borboleta emergiu, mas suas asas estavam fracas. Ela nunca conseguiu voar. O mestre, então, explicou: a luta que ela travava dentro do casulo era o que fortalecia suas asas. Sem o esforço, não voou. Essa parábola é uma das mais profundas lições do caminho espiritual. A adversidade é o treino da alma. Quando a vida te desafia, ela está, na verdade, te preparando para voar mais alto. Talvez você esteja agora dentro de um casulo, uma fase escura, apertada, silenciosa. Parece sufocante, mas dentro desse desconforto algo está se formando, uma nova força, uma nova versão de você. A transformação dói porque exige que deixemos para trás o que já não serve. Mas é justamente nesse processo que descobrimos do que realmente somos feitos. Sem o caos, não há borboleta. Sem o desconforto, não há despertar. O caos é a mão invisível que nos empurra para fora do casulo da zona de conforto. E quando finalmente abrimos as asas, percebemos: tudo que antes parecia destruição era, na verdade, o nascimento da liberdade. Serenidade na incerteza. A incerteza. Ela chega sem aviso, como uma mudança súbita no clima da alma. De repente, o que parecia firme se torna névoa. Planos mudam, caminhos se desfazem e o coração sente o impulso de correr em busca de respostas. Mas o budismo nos lembra: não é preciso correr atrás do céu. Ele sempre esteve acima das nuvens. A mente, como o vento, se agita com cada possibilidade. Ela quer saber, controlar, prever. Mas a serenidade nasce quando percebemos que a vida não é algo a ser dominado, e sim observado. Como o céu observa as nuvens, sem tentar impedi-las, sem tentar prendê-las. Apenas permitindo que passem. As nuvens não lutam contra o vento, nem pedem para permanecer. Elas simplesmente se movem e, por mais densas que sejam, cedo ou tarde se dissipam, revelando o azul que sempre esteve ali, calmo, silencioso, constante. Assim também é a nossa essência. A serenidade não é a ausência de nuvens, mas a lembrança de que o céu interior nunca se perde. Um velho monge dizia: quando a mente se turva, não tente clarear o céu. Apenas espere o vento soprar. Essa é a sabedoria da paciência, a confiança de que tudo muda, inclusive o que agora parece impossível. A tempestade é apenas uma passagem. Nada permanece nela para sempre. A serenidade vem quando paramos de medir a vida pelo que entendemos e começamos a senti-la pelo que é. Quando deixamos que o tempo siga seu ritmo, sem empurrar nem conter. É no meio da incerteza que o verdadeiro equilíbrio se revela, não como um estado de imobilidade, mas como uma dança entre o saber e o confiar. Talvez você esteja em um desses momentos agora, um tempo de espera, de dúvida, de pausa forçada. E talvez isso não seja castigo, mas convite. Um convite para descansar no não saber e perceber que o silêncio também é um caminho.
O rio segue seu curso, as nuvens passam, a vida se move. Você não precisa forçar o amanhecer. Ele virá quando for hora. E nesse instante, quando o sol rasgar o horizonte, você entenderá que nada estava fora do lugar. A serenidade não é um destino. É a lembrança de que, mesmo no meio da tempestade, o céu ainda está em paz. A ordem invisível da vida, o Dharma. Você já teve a sensação de que a vida está fora de controle? Como se tudo estivesse desmoronando e nenhuma escolha fizesse sentido? Pois é, o budismo nos lembra que, mesmo quando parece haver caos, há uma ordem invisível guiando tudo, o Dharma. O Dharma é o fluxo natural da existência. É a inteligência silenciosa que move os rios, que faz as flores desabrocharem no tempo certo, que guia as estações, que transforma o outono em primavera. Nada acontece fora desse fluxo. Nós, humanos, somos parte dele, mas esquecemos. Tentamos dominar o tempo, controlar o imprevisível, moldar a vida ao nosso desejo. E é justamente aí que começa o sofrimento. Há uma parábola antiga sobre um homem em alto mar. Uma tempestade o surpreende e ele luta desesperadamente contra as ondas. Bate os braços, grita, tenta nadar contra a corrente. Mas quanto mais luta, mais se cansa. Até que, exausto, ele desiste. E ao se entregar, as ondas o carregam suavemente até a praia. Essa é a sabedoria do Dharma. A vida não quer te afogar, ela quer te ensinar a flutuar. Quando paramos de resistir, descobrimos que há um movimento maior, uma força que sabe o caminho. Confiar nessa força não é passividade, é inteligência espiritual. É entender que a vida não erra o tempo, que cada atraso, cada perda, cada mudança acontece porque algo dentro de nós também está sendo reorganizado. A natureza nunca força nada. O rio não empurra as pedras, ele contorna. O vento não exige, ele apenas sopra. E mesmo assim, tudo acontece. Assim é o Dharma, silencioso, preciso, inevitável. Quando confiamos nesse fluxo, o medo se dissolve, a ansiedade perde o poder. E, finalmente, encontramos paz. Não porque tudo está perfeito, mas porque entendemos que tudo já está no lugar certo. A ilusão do controle. Desde crianças aprendemos que precisamos dominar a vida, planejar cada passo, prever cada mudança, garantir cada resultado. Mas com o tempo descobrimos uma verdade inevitável: a vida não se curva aos nossos planos. A pessoa que achávamos que ficaria para sempre vai embora. O trabalho que parecia seguro se dissolve. E o futuro que imaginamos de repente toma outro rumo, um rumo que nunca poderíamos ter previsto. O instinto é lutar. A mente quer respostas, quer controle, quer certezas. Mas a vida é como o vento. Quanto mais tentamos fechá-la entre os dedos, mais ela escapa. Há uma antiga história budista que fala de um rei que mandou construir uma muralha em torno do jardim real para proteger suas flores do vento. Durante meses, as flores ficaram belas e intactas. Mas sem o vento, o ar ficou pesado, o solo endureceu e as pétalas começaram a murchar. O rei, confuso, chamou um monge, que apenas disse: "Você protegeu as flores, mas impediu que elas respirassem." Fragmento ininteligível, merve sépico manesmeno e sistasa comum. Assim acontece conosco. Ao tentar controlar tudo, sufocamos o próprio fluxo da vida. O controle não é proteção, é prisão. Ele nos rouba a leveza, nos afasta do presente e transforma o medo em hábito. O budismo nos convida ao Wu-Wei, o caminho da ação sem esforço. Não se trata de desistir, mas de confiar. De fazer o que está ao nosso alcance, sem forçar o que ainda não deve acontecer. A vida flui melhor quando não a cumprimos dentro das nossas expectativas. Pergunte a si mesmo: o que em sua vida você tem tentado proteger demais e, sem perceber, tem impedido de florescer? Soltar o controle não é fraqueza, é sabedoria. Porque quem confia no vento nunca perde o rumo. Serenidade na incerteza. A vida é feita de incertezas e, ainda assim, passamos grande parte dela tentando garantir o que nunca pode ser garantido: o amanhã. Queremos previsibilidade, estabilidade, controle. Mas o budismo nos lembra: tudo é impermanente. Tudo muda. Tudo passa. Tudo se transforma.
Há uma antiga história sobre um monge que vivia em uma vila próxima a uma montanha. Certa vez, um grande temporal se aproximou e os aldeões correram até ele apavorados. "Você não tem medo de morrer na tempestade?" perguntaram. O monge sorriu, olhou o céu e respondeu: "Aceitarei o que o vento trouxer, seja vida, seja morte." Essa resposta não vinha de indiferença, mas de profunda liberdade. Ele não temia o desconhecido porque havia aprendido a confiar. O medo nasce quando tentamos impedir o inevitável. Mas a serenidade nasce quando o aceitamos. Pense nas vezes em que a vida te surpreendeu com algo inesperado. Talvez um fim, talvez um começo. Quantas dessas mudanças que antes pareciam uma perda se tornaram um presente? A incerteza é o solo onde o milagre germina. O budismo nos ensina que a verdadeira paz não vem de eliminar o medo, mas de abraçá-lo com consciência. Respire fundo. Lembre-se, o mesmo vento que hoje bagunça seus planos é o que amanhã pode te levar a um novo horizonte. Então, quando a vida parecer incerta, não lute contra o invisível. Permita-se flutuar, porque é no desconhecido que o sagrado se revela. O caminho do despertar. A dor, o caos, a perda, a incerteza, tudo isso faz parte de um mesmo caminho, o caminho do despertar. Despertar não é algo que acontece de repente. É um processo silencioso, como o nascer do sol. Acontece devagar, mas transforma tudo. O Buda dizia que cada ser humano carrega uma semente de iluminação dentro de si. Ela está aí, no fundo da alma, esperando o momento certo para florescer. E muitas vezes é a dor que abre o solo para que essa semente desperte. Os desafios não vêm para nos destruir, vêm para nos revelar. Cada obstáculo é um espelho, refletindo o que ainda precisa ser compreendido. E quando trocamos a pergunta por que isso aconteceu comigo, por o que posso aprender com isso, deixamos de ser vítimas e nos tornamos aprendizes da vida. O despertar é simples, mas exige coragem. Coragem para olhar para dentro, para acolher o que dói, para confiar no fluxo, mesmo quando tudo parece desabar. É nesse ponto que a consciência se expande e a paz deixa de ser uma teoria e se torna uma presença viva. Lembre-se, nada é por acaso. Nenhum sofrimento é em vão. Tudo o que acontece está te moldando para aquilo que você veio ser. O que hoje parece perda, amanhã será libertação. O que hoje é escuridão, amanhã será luz. Então, respire. Sinta o que está presente agora. Sem pressa, sem medo, sem resistência. A vida está te conduzindo exatamente para onde você precisa estar. E se essas palavras tocaram seu coração, compartilhe sua luz. Deixe um comentário contando o que você aprendeu com suas próprias tempestades. E se ainda não faz parte desta jornada, inscreva-se no canal Sabedoria do Buda. Ative o sino e caminhe conosco. Porque o despertar é mais bonito quando é compartilhado. Nada está perdido. Tudo se transforma. Tudo é caminho. Notas sobre as correções. Formatação. Adicionei quebras de parágrafo e títulos de seção, baseados no próprio texto, para estruturar o roteiro e facilitar a leitura. Vírgulas. Inseri algumas vírgulas. O mestre, então, explicou, para separar expressões explicativas, o que melhora o ritmo da leitura em voz alta. Voo, na parábola da borboleta, corrige o erro de digitação do verbo voar no passado. Histórias em, padronizei a grafia para Zen, que já havia sido usada no texto Mestre Zen. Ao Uvei, ação sem esforço é um conceito taoísta conhecido como Uvei. Corrige o termo, que parecia ser uma transcrição fonética do inglês Wei. Não lute invisível, não lute contra o invisível. A frase original estava ambígua. A correção, não lute contra o invisível, parece se alinhar melhor com o contexto da passagem sobre aceitar a incerteza. Texto ininteligível. Marquei um trecho, mervis épico, que parece ser um erro grave de transcrição, pois não faz sentido em português. Você talvez queira verificar o áudio original dessa parte. Espero que isso ajude. Você gostaria que eu fizesse mais alguma coisa com este texto, como um resumo dos pontos principais ou uma análise dos temas?